Mas a tempestade, as lutas e os levantes acontecem para isso. Eu posso até dizer que determinados tipos de vale, eles têm um espelho. E nesse espelho não está virado ao contrário, não, ele está virado para nós. E é nesse vale que Deus decide mostrar para nós quem nós somos. Porque até aquele momento nós pensávamos que era alguma coisa. Nós pensávamos que tínhamos alguma coisa. Nós pensávamos que éramos fundamentados, que éramos firmes. Mas quando tudo aconteceu, as raízes foram expostas e nós vemos que não éramos tão profundo como pensávamos que era. Jesus está aqui, gente. Zé, minha. Oh, Jesus. Tem uma graça aqui em cima. Oh, Jesus. E na vida de Pedro não foi diferente. Eu pergunto para vocês e vocês me respondam através da reação. Quantos aqui tem uma promessa de Deus? Só o bispo tem. Quantos aqui tem uma promessa de Deus? Quantos aqui tem uma palavra de Deus? Quantos aqui tem um chamado? Na verdade, eu vou corrigir a minha fala. Não é quantos têm um chamado, mas quantos são do chamado. Porque o chamado não é nosso, é dele. Porque se fosse nosso, nós poderíamos fazer o que a gente bem quer. Mas como não é nosso, é dele, ele rege. E como nós aprendemos aqui, para quem vem na teologia, eu vou explicar para você que não vem também. O que Deus cria, ele sustenta. O que ele promove, ele protege. Aquilo que ele faz, ele se encarrega de aquilo que ele promoveu, fez, criou, não seja acabado. Mas aquilo que Deus cria, ele dirige, sustenta, não para que meu nome seja glorificado, mas para que o nome dele seja exaltado. Quando nós olhamos para o início desse capítulo, nós vemos que Jesus ele libera uma palavra e diz: a gente tem um alvo a partir de hoje. Ele olha para os discípulos e diz: o alvo de vocês é Betsaida. Para você que não sabe, Betsaida é a cidade natal de Pedro e André. Amém? Todos entenderam isso? Betsaida significa a casa da pesca. Tanto é que Pedro e seu irmão era pescador. Então, é uma cidade onde a pesca imperava de uma maneira muito grande. E Pedro e André são de lá. Jesus olha para Pedro, Jesus olha para os discípulos e diz: agora vocês vão ter que entrar no barco, vocês querendo ou não. E a gente tem um alvo a partir de hoje. Esse alvo é Betsaida. No início da nossa caminhada, Deus ele se revelou. A revelação de Deus, tanto na Bíblia quanto para a nossa vida, ela é progressiva. Deus nunca revela o plano na sua totalidade. Mas Deus vai se revelando. E às vezes, eu vou usar o exemplo do bispo da pastora. Alguns anos atrás, Deus se manifestou para a pastora e disse que tinha uma obra. A obra aconteceu, nós estamos aqui. Só que você pode se perguntar e dizer: e agora? Agora a revelação continua. Porque Deus prometeu, sim ou não, bispo? Cumpriu? Só que acabou? Não. Então a revelação de Deus, ela é progressiva. E a revelação de Jesus para os seus discípulos também foi progressiva. Principalmente para Pedro. Pedro foi alguém que se converteu de uma maneira progressiva. Não foi como Paulo em 3 dias, mas foi durante 3 anos e meio. Pedro demorou um pouquinho, mas ele se converteu. Então não desista de alguns Pedros que fazem parte da sua vida. Deus é um Deus de processos. Mas por que com Paulo foi durante 3 dias? Ele faz o que ele quer, nós cantamos isso? Ele é soberano, mas mediante a Bíblia, Deus não estralou e a terra foi criada. Não, foi 7 dias que Deus foi criando durante os seus processos. É desde o início Deus mostrando que Ele não é um mágico, mas que Ele é soberano, governa e faz como Ele quer. Estou sentindo Jesus aqui, gente. Eu não sei se você está sentindo, mas eu estou sentindo Jesus aqui.
Aleluia, glória a Deus. E Jesus, ele se revelou de uma maneira progressiva para Pedro. E nesse episódio, creio eu que Pedro pensou que seria somente mais uma viagem. Por que eu estou falando de Pedro? Nós sabemos que Pedro, entre os 12, ele era diferente, ele era quem tomava a frente, ele era quem falava. Ele era o mais aberto, ele era o mais explosivo. Pedro, ele era esse tipo de pessoa. Espontâneo, obrigado. E quando nós vemos que Jesus libera essa palavra, que eles deveriam ir para Betsaida, porque tinha um propósito a ser cumprido lá. Creio eu que Pedro, por um momento, o texto não fala, é uma conjectura. Creio eu que Pedro, por um momento, ele olha e diz assim: eu morava naquela terra. Eu vivia lá, eu cresci naquela terra, pescando nesse lago, pescando nesse mar. Mas depois de algum tempo, Jesus quer que a gente vá para lá. Essa resposta, Pedro, na verdade a pergunta de Pedro, esse questionamento, esse pé atrás que ele fica, creio eu, que por voltar à sua cidade natal, não é respondido imediatamente. A Bíblia diz que os discípulos, eles relutam um pouco, e em Marcos diz que Jesus obrigou os seus discípulos a subirem, a saírem da terra e subirem no barco e seguirem adiante. Enquanto os discípulos estão indo, Jesus está despedindo a multidão e sobe para orar à parte no monte, e ele fica lá durante a madrugada toda, porque a Bíblia diz que Jesus veio até a 4ª vigília da noite, era quase entre 3 e 6 da manhã, então ele passou quase a madrugada toda orando. E Jesus está no monte orando, e quando ele olha para o meio do mar, ele vê uma cena, creio eu que ele dá um sorriso. Porque quando nós estamos em terra, os discípulos estavam em terra, ele é o pai da humildade. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Assim como o diabo é o pai do orgulho, Jesus é o pai da humildade. E ele, sendo o pai da humildade, ele faz com que em terra, não em mar, mas em terra, a gente pense que está no controle de alguma coisa, mas não estamos, irmão. Porque quando nós estamos em terra, nós estamos vivendo em um ambiente onde nosso pé está firme, aonde nós estamos acostumados a viver. Mas quando Ele nos dá uma ordem, dizendo: o alvo é esse, só que para alcançar o alvo, você tem que sair da terra. Aí o domínio passa a ser revelado. Jesus, eu creio eu que ele dá um sorriso e fala assim: rapaz, acabei de pregar para esses homens durante algumas horas, e eles estão no meio do mar, sendo açoitados pelas ondas, e será que não aprenderam nada? A Bíblia diz que Jesus veio caminhando por cima das águas. E eu falei: Senhor, nós já ouvimos muitas especulações, não vou falar revelação, mas muitas especulações acerca por que Jesus caminhou por cima das águas e como foi que isso aconteceu. Porque a água, ela é um lugar que não tem estabilidade, ela é um lugar que não tem fundamento. A água, ela é instável. Mas Jesus, após passar quase a madrugada toda orando, ele começa a caminhar por cima das águas. Aí Jesus me diz: o segredo está aí. Quantos aqui passaram algum dia que, seja os problemas, seja as demandas, seja as responsabilidades, e no final do dia você está pesado, você está angustiado, você está bravo, você está com raiva. Só que quando você vai para o ambiente da oração, você sai de lá leve. Por que você sai de lá leve? Porque você não alimenta a sua alma, você alimenta o seu espírito. E as coisas da alma pesam. O ódio, ele pesa. A raiva, ela pesa. A dúvida, ela pesa. As emoções, ela pesa. Mas aquilo que é do Espírito é diferente. Aquilo que é do Espírito não tem peso, a não ser o peso de glória. Mas o peso de glória, ele te abate. Mas o abater do peso da glória é te elevar. Mas o peso que as suas emoções produzem em você faz com que você seja abatido, e de lá você não sai. Aí Jesus está dizendo assim, vou abrir um parênteses: quer andar sobre as águas? Remácia.
Quer andar sobre as águas? Vai para o ambiente da oração, porque lá você se esvazia de você. Oh, glória! O ambiente da oração é um ambiente onde nós se desvencilhamos de nós mesmos e começamos a se encher dele. E Jesus está dizendo assim: você quer viver o que ninguém viveu? Se posicione no ambiente da oração, mas entendendo que você não vai para lá para ver Deus. Porque Jesus disse assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque o teu Pai que te vê, você não vai para o secreto para ver Deus, você vai no secreto para Deus te ver. E é nesse ambiente de contemplação da parte do eterno que nós começamos a, através do espelho que há na oração, ver que nós não somos tão bons como nós achamos que somos. Deus falou para mim que, bispo, existe dentro de todo ser humano, principalmente os filhos de Deus, um espelho não físico, mas um espelho espiritual, que só pode ser ativado através da oração. Não é físico, mas é espiritual. Se não é físico, não está fora, eu não consigo ver. Mas se não está fora, onde é que ele está? Ele está dentro. Esse ambiente da oração, na qual ativa esse espelho, quando nós oramos, nós fechamos os olhos na maioria das vezes. E quando nós oramos, nós não vemos o que é de fora, porque nós estamos com os olhos fechados. E se nós não vemos o que é de fora, a gente entende um pouco daquilo que Paulo falou. Nós temos tesouros em vasos de barro. O tesouro não está fora, o tesouro está dentro. Só que o tesouro só pode ser contemplado se eu me movo para o ambiente da oração. E quando eu me movo para o ambiente da oração, eu não olho para fora, mas eu olho para dentro. E quando eu não olho para fora, eu não olho para a tempestade. Quando eu não olho para fora, eu não olho para o levante. Quando eu não olho para fora, eu não olho para a morte. Quando eu não olho para fora, eu não olho para o diagnóstico. Quando eu não olho para fora, eu não olho para a causa que aparentemente está perdida. Remácia. Mas quando eu olho para dentro, eu contemplo o tesouro que Ele colocou dentro desses vasos de barro. E esse tesouro tem um nome: Espírito Santo de Deus. Zevolve Anácia. Aplauda Jesus. E nesse ambiente da oração, onde esse espelho está ativado, quem mostra esse espelho para nós não é o seu esposo, não é a sua esposa, não é o seu irmão, não é o seu pastor, não. Quem mostra quem nós somos de verdade nesse ambiente da oração é o próprio Espírito Santo. Nesse espelho, quando ele é ativado, nós olhamos e vemos que não tem maquiagem. Esse espelho não tem fumaça, esse espelho não tem mancha. Esse espelho é nítido, glória. Porque Jesus não trabalha com nada obscuro, Ele trabalha só com a luz. Deus, quando foi criar a terra, Ele não disse haja escuridão, não, Ele disse haja luz. Por quê? Porque Ele trabalhar no escuro você não consegue. Tenta trabalhar no escuro, você não consegue. Mas quando você entende que para trabalhar você precisa de luz, aí você acende isso aqui, ó. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Você só pode acessar esse espelho através da oração se a luz da palavra estiver dentro de você. Aí creio eu que quando nós entendemos isso, é aí que a revelação começa a acontecer. Eu vou adiantar na história, depois eu volto, não aqui no capítulo, mas perto da crucificação. Pedro, quando os guardas chegaram para prender Jesus, ele sacou a espada e ele disse: eu sou crente, mas meu facão não é não. E cortou a orelha de Malco. Pedro na terra era um leão, irmão. E Jesus gosta desses. Lembra do que eu disse? Ele é o pai da humildade. Ele faz com que você pense que está no controle de alguma coisa. Ele faz e até permite você achar que está dominando alguma coisa.
Deixa eu te falar uma coisa, leão só domina na terra, viu? Leão só sabe caminhar na terra. Mas sobre as águas é diferente. E ele liberou uma ordem. Vamos para Betsaida. A tempestade se levantou, ele está orando. Aí ele começa a caminhar sobre as águas. Porque Jesus está leve, irmão. Ele não está cheio dele, ele está cheio de Deus. É por isso que ele está caminhando por cima das águas. Irmão, tem uma graça aqui. Eu não sei se você está sentindo, mas tem uma graça aqui. Aleluia. Glória. Aí Jesus está caminhando e a Bíblia diz que os seus discípulos viram ele e gritaram: é um fantasma. Mas a Bíblia diz que Jesus lhes falou logo. Não deu nem tempo de progredir esse sentimento que não provinha dele. Porque às vezes é assim. Às vezes nós estamos no meio da tempestade, pastora Sheila. Aí o pai vem bradando, ele caminha sobre as águas e não deixa pegada. Então a gente não sabe exatamente se é ele que está caminhando, porque não tem pegada. Salmo 77. Que ele caminha sobre as águas e as águas não o conheceram e não deixou pegada sobre as águas. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Aí Jesus caminha sobre as águas, só que como não tem pegada, ele, será que é porque eu não estou vendo pegada? Não significa que porque você não está vendo que não é ele que está caminhando. Só que as pegadas não são expostas, mas Salmo 29 diz que o Deus da glória, ele troveja. Então embaixo não está acontecendo nada, mas em cima. E para nós estarmos conectados com isso, nós precisamos realmente sair da terra. Porque os discípulos, eles saíram da beira da praia, da terra, só que não acessou o lado de cima, eles continuaram no lado de baixo. Por isso que quando Jesus vem, eles gritam com medo, é um fantasma. Só que a Bíblia diz que Jesus lhes falou logo: tende bom ânimo, sou eu. Não temais. Tende bom ânimo, sou eu. Não temais. Essa palavra de Jesus aqui, gente, é uma palavra, obviamente, de consolo. Mas a palavra ânimo, ela está conectada tanto com o espírito quanto com a alma. Vou repetir. A palavra ânimo, em seu significado, ela está ligada tanto no espírito quanto na alma. Mas nós temos a palavra, e ele é o verbo encarnado. E o escritor aos Hebreus diz que a espada da palavra, ela é mais penetrante, afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Que penetra até a divisão da alma, meu Deus, e do espírito. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: a palavra que eu estou liberando vai fazer você entender o que é a sua alma e o que é o seu espírito. E Jesus não fala na nossa alma, ele fala no nosso espírito. Porque a alma fala de sentir, o espírito fala de saber. O espírito não é como a alma, como eu já disse, ela é bipolar. Só que o espírito não é bipolar, porque a alma trabalha com fatos, o espírito trabalha com a palavra. E a palavra não precisa dos fatos para ser a palavra é a palavra e ponto final. A palavra é a palavra. Então Jesus está dizendo assim: eu quero que vocês me entendam no espírito, não na alma. Mas Senhor, olha a tempestade. Lembra do que eu disse? Dentro de nós há um tesouro que só pode ser contemplado através da oração. E a oração não se baseia no que é de fora, a oração se baseia no que é de dentro. Enquanto você estiver olhando para o que é de fora, para as ondas que estão açoitando o teu barco, enquanto você estiver olhando para os diagnósticos de fora, você não vai conseguir entender Jesus no seu espírito. E tem um perigo: se você não entender Ele no seu espírito, você pode naufragar. Mas se você entender Ele no seu espírito, pode se levantar muralha gigante, impedimento, embaraço, nada vai permanecer diante daquele que te entende no espírito. Glória, aleluia. Glória,
Aleluia. Você pode adorar Jesus, gente? Ele é digno de glória, Ele é digno de adoração. Ele é soberano, Ele faz, Ele é. Quem é grande como Ele? Quem é forte como Ele? Quem pode como Ele? Quem faz como Ele? Ele é o soberano que está sentado. Ele está sentado, ninguém tira Ele de lá. Ele está sendo adorado, Ele está sendo glorificado. Ele é digno de honra, Ele é digno de glória. Ele é o que domina nos céus, Ele é o que domina na terra. Ele é aquele que domina debaixo da terra. E Ele está presente nessa noite para te glorificar, fazer com que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Então, por favor, exalta o nome dEle, porque Ele merece ser adorado. Andociai, Zurumaya, aleluia, Rei da glória. E a Bíblia diz que Ele libera essa palavra. Então, os discípulos teriam que entender Jesus no seu espírito, não na alma. Porque a alma ela trabalha com fatos, mas o espírito trabalha com a palavra, consequentemente com a fé. Aí você pode estar se perguntando se resume somente nisso, mas a palavra ânimo ela também tem a ver com o nosso passado, com experiências passadas e também com a esperança de experiências futuras. A gente pode encaixar perfeitamente o que Jeremias disse aqui. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu não quero me basear no que eu tenho vivido, mas eu quero me basear no que Ele já fez por mim. Eu não quero me basear nas águas que estão açoitando o meu barco, mas eu quero me basear na palavra que Ele está liberando, que Ele já liberou, que Ele já disse que vai fazer. Então eu não sei qual é a situação que você tem vivido nesse momento, mas eu tenho um conselho da parte de Deus. Você quer ter força, você quer ter ânimo, você quer ter bom ânimo diante dessa tempestade? Traga à memória o que te pode dar esperança. Aí você pode falar assim, mas nós somos sempre ensinados, não aqui na Ebenezer, estou falando como um contexto, no geral, em nome de Jesus. Não deixa o diabo te roubar não. Nós somos ensinados que nós não podemos olhar para trás. Mas eu vejo um homem de Deus, Elaine, como Jeremias, um profeta quebrantado, um profeta que entendia o sentimento de Deus, olhando para trás e se lembrando das coisas que ele já viveu. Mas o olhar para trás, Jeremias, não era saudade do pecado, não. O olhar para trás, Jeremias, não era saudade da vida que ele tinha, não. O olhar para trás, Jeremias, é a saudade da glória que ele tinha um dia vivido. O olhar para trás, Jeremias, era um olhar de esperança, dizendo assim: Senhor, Tu fez, nesse momento o Senhor não está fazendo, mas eu não quero me basear no meu momento, eu quero me basear naquilo que o Senhor disse que vai fazer. O cativeiro o Senhor disse que ia ter começo, o cativeiro o Senhor disse que ia ter meio, mas o cativeiro o Senhor disse que ia ter fim. Nesse momento eu não estou vendo nada, mas Senhor, eu guardei a Tua palavra no meu coração, e eu não quero me basear no que eu tenho vivido, mas eu quero me basear na palavra que o Senhor já liberou. Eu não sei qual é o contexto da sua história, eu não sei qual é o contexto da sua vida, mas olhe para aquilo que Deus já disse que vai fazer. Você pode não estar enxergando, mas a fé não precisa ver. A fé ela sabe, a fé é uma convicção. A tua mão pode estar vazia, mas pela fé declara: a minha mão está cheia. A porta pode estar fechada, mas pela fé declara: a porta está aberta. Jesus não salvou meu marido, mas pela fé declara: Ele está sentado aqui do meu lado, como homem de Deus, como mulher de Deus, para glorificar o nome do Eterno. Aleluia. Então traga a memória. Dergio sou mahaya. Drusi de rema sukema. Feria soe. Aleluia. Tremandoro sikena. Aleluia. Roma sia.
eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Talvez nessa noite Deus Ele te trouxe aqui para te fazer esquecer do que você vive lembrando e te fazer lembrar do que você vive esquecendo. Talvez você não pegou isso aqui. Talvez Deus te trouxe aqui essa noite para te fazer esquecer do que você vive lembrando, mas te fazer lembrar do que você vive esquecendo, o que Ele te disse. Abraão, por guardar a palavra que ele recebeu no passado, ele se tornou uma grande nação. José, por guardar a palavra que ele recebeu, ele trocou a cama da mulher de Potifar pela cadeira de governador. Jesus, por guardar a palavra do propósito, ele recusou a glória da tentação e se agarrou à cruz da salvação. Suma. Ai, Jesus. Talvez nós sofremos o que sofremos por não guardar a palavra, mas o segredo está em guardar a palavra. Se você olhar a palavra, uma das palavras que foi liberada na conferência do ano passado foi sobre guardar a palavra. Na conferência Pérolas, para as mulheres, os homens que não estavam aqui, o ponto-chave foi guardar a palavra. Porque guardar a palavra é algo muito precioso, porque ativa a fé. E o ativar da fé não se baseia no que nós sentimos. Lembra de Jairo? Aleluia. A Bíblia diz que Jairo foi até Jesus, apresentou a causa da sua filha. Versículo 24, capítulo 5 de Marcos, diz que Jesus começou a caminhar com Jairo. Só que inesperadamente uma mulher surge no meio da multidão, toca em Jesus e para tudo. E quando para tudo, Jesus começa a tratar essa mulher. Ela confessa o que ela fez. Jesus trata ela. Só que enquanto Jesus está tratando ela aqui, tem um pai que a filha está morrendo em casa, do lado aqui da história. Creio eu que nesse momento, eu já liberei essa palavra, Deus me fez lembrar dessa palavra. Nesse momento é o momento onde nós temos que não se basear nos diagnósticos, porque a Bíblia diz que chegou da casa de Jairo, falou assim: ó, tua filha morreu. Só que Jesus não permite Jairo responder, porque lembra do que eu disse: aquilo que Deus promove, Ele protege, o que Ele cria, Ele sustenta. Se Ele disse que está caminhando em direção à tua casa, pode vir morte, pode vir o que for, Ele vai responder em teu favor nessa noite. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Jesus pega e fala assim: Jairo, não temas, crê somente. Temor tem a ver com um sentimento, que tem a ver com medo, que consequentemente tem a ver com a alma. Mas crer tem a ver com fé, que tem a ver com o Espírito. A alma não produz fé, mas o Espírito produz fé. Então Jesus está dizendo assim: chegou um tempo de nós começarmos a caminharmos pelo Espírito. Em outras palavras, caminharmos naquilo que nós sabemos e não naquilo que estamos sentindo. Caminharmos naquilo que nós já recebemos da parte do Eterno e não nos diagnósticos que vem bater na nossa porta. Caminharmos naquilo que sabemos e não naquilo que sentimos. Então chegou o tempo, igreja, chegou o tempo, meus irmãos, de nós caminharmos pelo Espírito e não pela alma. A alma não te dá fundamento, mas o Espírito, ele te encarrega de fazer você guardar a palavra. E se você guardar a palavra do Eterno, pode se levantar o que for, a palavra vai acontecer. A palavra vai acontecer, porque a palavra não precisa de ajuda para se cumprir. Eu vou além. Jesus não precisa da tua fé para fazer, porque se Ele quiser fazer, Ele faz sem a tua fé. Então para que Ele pede para eu ter fé? Para eu não ficar de fora daquilo que Ele vai fazer. Aleluia. Então Jesus está dizendo para os discípulos: caminhe na minha palavra. Mas Senhor, olha a tempestade. Aí é uma escolha sua. 11 escolheu ficar dentro do barco, com medo da tempestade. Mais um
se levantou e bradou no meio da tempestade: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo por cima das águas. E aqui, estou encerrando. E aqui começa a parte mais maravilhosa dessa palavra. Pedro, como nós sabemos, nós falamos um pouco acerca de quem Pedro era. Mas o Espírito Santo ministrou ao meu espírito e disse que a intenção de Pedro, pastora Jô, era louvável, de andar sobre as águas. Só que a revelação de Pedro, referente a Jesus e referente ao Evangelho, era rasa. Pedro está no profundo, só que Pedro ainda é raso. Só que lembra do que eu disse? Tem alguns tipos de tempestades e vales que não é para Jesus se revelar, mas é para a gente se conhecer. Tem alguns tipos de tempestades e vales que Jesus coloca um espelho diante de nós e diz: filho, você é assim. Tu achou que era assim, só que eu permiti isso acontecer para mostrar quem você é para você mesmo. Porque como é que você vai querer tratar os outros se você ainda não foi tratado? Como é que você vai querer dizer você é assim se você nem sabe quem você é? Como é que você vai querer falar assim, você é isso, só que nem você sabe aquilo que tem dentro de você? Então, Jesus está dizendo assim: eu vou permitir, para alguns já permitiu, mas para outros ele está dizendo, eu vou permitir uma tempestade acontecer para quebrar algumas coisas dentro de você que nem você sabe que tem, mas é para minha glória. Você não vai morrer. Você não vai morrer. É Durussuma Candarácia. Aí Jesus fala: Pedro, vem. Aí Pedro sai do barco. Pedro não tinha plano B. Por isso que a intenção dele era louvável. Só que a revelação de Pedro era rasa. Ele não tinha plano B. Ele entrou nesse negócio para tudo ou nada. Ou ele estava ou ele não estava. O mesmo sentimento que estava no coração de Esther: se tiver que morrer, que morra. Estava no coração de Pedro: se tiver que perecer, pereço. Então, se é ele mesmo, ele vai liberar uma palavra, e aquilo que não tem estabilidade vai passar a ter estabilidade. Aí Jesus libera a palavra, aí Pedro sai do barco. Aí ele começa a caminhar. Até esse momento ele está recebendo a palavra no Espírito. Só que a Bíblia diz que sentindo o vento forte. Foi aí que as coisas mudaram. Pedro está caminhando, ele saiu. Creio que os discípulos começaram a olhar e dizer: ó Pedro, rapaz, ó Pedrão, o vaso está caminhando mesmo. Que algum colocou a mão na água, mas está afundando, por que está caminhando? É que para você acessar um nível nele, você tem que abrir mão de algumas coisas. Para você acessar níveis e pisar onde ninguém pisou, ouvir o que ninguém ouviu, ver o que ninguém viu, sentir o que ninguém sentiu, você tem que abrir mão de algumas coisas. E o que você vai fazer, você vai correr risco. Só que eu tenho uma boa palavra: o lugar mais seguro do mundo é correndo risco ao lado de Jesus. Aleluia, glória ao Rei da Glória. Ele está aqui, gente. Me prova na Bíblia, Lobato, que quando eu me posiciono como a maioria não se posiciona, eu piso onde ninguém pisa. Daniel capítulo 3. Saiu o decreto: se não se prostrar diante da estátua, vai para a fornalha, vai virar churrasco, vai virar carvão. Tem 3 meninos. Não vou me dobrar, não. Você vai? Não vou. Você vai? Não vou. E eu profetizo em nome de Jesus que Deus está levantando homens como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não vai se prostrar, que não vai se dobrar, que não vai negociar o que é inegociável, que não vai dar para o diabo aquilo que é de Deus, que não vai entregar de mão beijada o que foi conquistado com muito sangue da cruz do Calvário. Aleluia. Aí Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostra. E por não se prostrar, Nabucodonosor, tomado pelo inimigo, fala
você não vai se prostrar, não, então aquece 7 vezes mais. Lança os meninos lá dentro, amarra, só não lança, amarra e lança. Quando lança os meninos lá dentro, quem foi lançar morreu queimado no fogo. Porque o fogo de Deus para alguns purifica, mas para outros consome. Para alguns queima, mata, mas para outro purifica, aviva, aquece, aproxima, aleluia. E aí eles caem dentro da fornalha. E a Bíblia diz assim que as cordas que foram amarradas nas suas mãos e nos seus pés, o fogo queimou. Porque aquilo que é de Babilônia fica em Babilônia, mas aquilo que é de cima, o que é de baixo não tem poder. Aí a Bíblia diz que Nabucodonosor manda lançar os meninos, só que aí de repente ele força a visão, e quando ele força a visão, ele vê algo que ele não esperava. Ele força a visão e diz: quanto foi que nós lançamos? Foi 3, mas espera aí, eu estou vendo mais um, e esse um não está caído no chão, não está amarrado, ele está caminhando. Quando você faz o que ninguém faz, você caminha onde ninguém caminha. Me fala qual foi o homem que caminhou no meio do fogo. Mas só que para acessar esses níveis profundos em Deus, nós temos que abrir mão de algumas coisas. Jesus, para caminhar sobre as águas, ele teve que abrir mão do luto do seu primo João Batista. Ele foi para o monte orar, se esvaziar. Só que para caminhar por cima das águas, às vezes você vai ter que abrir mão de algumas emoções que tem te dado tanto peso. E essas emoções atrapalham, porque se você estiver caminhando no Espírito, você fica leve, mas se você caminhar pela alma, você fica pesado. Aí Pedro, por um momento, ele está caminhando pelo Espírito, está caminhando sobre as águas, só que a revelação de Pedro era rasa. E quando ele sente o vento forte, a Bíblia diz que ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, algumas coisas aconteceram. Aí Deus ministrou algumas coisas, me entregou algumas pérolas, eu quero compartilhar com vocês. Então preste muita atenção, é o encerramento da mensagem. Jesus, quando Pedro, ele chama Pedro, ele estava querendo ensinar uma lição para Pedro. Pedro fala: Senhor, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Aí ele diz: vem, Pedro. Só que o Evangelho não é sobre um homem que vai, mas é sobre um Deus que vem. O Evangelho não é sobre um homem que sobe, mas sobre um Deus que desce. O Evangelho não é sobre um homem que tem alguma coisa, não. É sobre um Deus que tem tudo, se desvencilha de tudo, para não ter nada e nos fazer ter tudo um dia com Ele na glória. Então Pedro está olhando e está dizendo assim: Senhor, eu sei que Pedro, toma cuidado, Pedro. Aí Pedro começa a caminhar, e quando ele começa a caminhar, ele sente, mostrando para nós que fé e emoção não andam juntas. Ele está caminhando no Espírito, ele crê naquela palavra, vem. Só que, quando ele sente, então, o segredo está no sentir. Conversa com a tua alma, irmão. Deus te deu autoridade. Lembra de Davi? Por que você está perturbada? Te aquieta, rapaz. Em nome de Jesus. Só que a teoria é fácil, só que a prática é difícil. Alguém vai olhar para você às vezes, no meio da rua, no carro, no trabalho. Cala a boca, rapaz, te aquieta. Fica quieta. Oxi. Alguém vai estar doido, não está não. Está conversando com a tua alma. Porque quem é espiritual, na verdade quem é carnal não entende o que é espiritual. E Deus está dando esse conselho para você porque você é espiritual. Para quem é carnal, as coisas espirituais são loucura. Mas para quem é espiritual, as coisas espirituais são normais. Você vê uma formiga, fala: Deus está falando comigo nessa formiga aqui. Você vê uma borboleta, Deus está falando comigo nessa... Então quem é espiritual não se encaixa. O problema é que por você não sentir, você quer se encaixar. Só que Deus está dizendo: caminha no Espírito. Se agarra com a palavra que eu já te dei. Mas o diagnóstico, mais o que vale mais?
seu cenário terreno e físico ou a palavra que eu já liberei? É uma pergunta para você pensar. Então o evangelho não é sobre um homem que vai, mas é sobre um Deus que vem. E Jesus queria ensinar isso para Pedro, porque Pedro, quando está caminhando por cima das águas, me preste a sua mente, a sua imaginação nesse momento. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quando Pedro está caminhando por cima das águas, isso aqui você vai gostar. Ele está em cima das águas ou está embaixo? Está em cima. Onde é que Jesus está? Está em cima. Então ele está no mesmo nível que Jesus. Só que o evangelho é um pouco diferente. Que para eu estar em cima, aí Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, sua revelação é muito rasa, então você está no mesmo nível que eu, só que para você entender que nesse vale tu vai se conhecer, eu vou abaixar o teu nível. Porque para caminhar comigo, não é sobre estar tete a tete, é sobre estar ombro com ombro, joelho com joelho. Aí Jesus permite Pedro sentir. Quando Pedro sente, aí ele começa a afundar. Aí quando Pedro começa a afundar, aí sim se cumpre aquela palavra que eu acabei de liberar. Essa tempestade vai quebrar algumas coisas dentro de você. Para alguns já quebrou, que você nem sabe que tem. Porque tem gente que afunda, mas não pede ajuda. Aí Jesus está dizendo assim: Pedro, para você não ser como todo mundo é, porque você não está onde todo mundo está. Você não se posicionou como todo mundo se posicionou. Você quis acessar um nível que ninguém acessou. Mas para acessar esse nível, o orgulho não pode estar introduzido dentro de você, Pedro. Então, Pedro, eu vou permitir tu começar a afundar, porque quando tu começar a afundar, o teu nível vai abaixar. E o teu nível abaixando, eu vou te ensinar a clamar. Pedro só clamou na tempestade. A única vez que Pedro pede ajuda é quando o barco está quase, as redes do barco dele está quase estourando. Pedro nunca pediu ajuda. Mas na tempestade, aquele que é leão com a espada vira gatinho. Eita Jesus. E as águas da palavra têm esse poder. Poder metamórfico. De transformar leão em gatinho. Lembra de João no deserto? Raça de víboras. Só que quando desceu as águas, era serpente, mas quando subiu virou ovelha. Aí Jesus está dizendo assim: você querendo ou não, na terra eu até deixei você pensar que tinha um domínio de alguma coisa. Só que aqui nesse ambiente de instabilidade, quem domina sou eu. Quem faz sou eu. Para você ver que quem faz sou eu e que você não pode. O escolhido não tem escolha. Ele tem, só que a questão é essa: se a escolha do escolhido prevalece. Será que prevalece? O problema de algum escolhido é achar que tem livre-arbítrio e usufrui desse livre-arbítrio, só que Deus deu livre-arbítrio, não deu independência. Então quem domina a sua vida ainda é Ele. Quem pode fazer tudo na sua vida é Ele. E essa tempestade não vai ser para Ele se revelar, mas é para você se conhecer. E quando Pedro, e quando Pedro afunda, ele entra para dentro das águas. Eu falei assim: por que Pedro? Jesus falou para mim assim que Jesus não queria criar um filho ou um discípulo hipócrita. Por quê? Quando Jesus conheceu Pedro, realizou um milagre na vida dele, ele fez uma promessa. Qual foi a promessa? Pedro, a partir de hoje, esquece peixe, irmão. Você vai ser pescador de homens. Porque você veio de um lugar que chama, lembra Betsaida? Quem lembra, diga amém. Betsaida, o lugar na cidade natal de Pedro, que significa casa da pesca. Quem lembra, diga amém. Todo mundo lá pescava, mas ninguém nunca tinha sido pescado. Aí quando Pedro afunda, ele está dizendo assim: Pedro, para você não ser hipócrita como
todo mundo da tua terra é. Eu te disse que você ia pescar homens, mas como você não entendeu até agora como é que funciona o mistério, então Pedro, eu vou permitir você afundar, ficar na condição de um peixe. Por quê? Porque quando tu estiver na condição de um peixe, tu vai aprender a clamar. E é assim que os homens estão clamando. Só que nós não podemos dar alguma coisa que nós não sabemos o que é essa coisa. Aí Jesus pega Pedro. Pedro passa pela experiência de ser pescado, para que quando ele retornasse para a terra dele, Betsaida, ele não fosse mais um. Aleluia. Vem, bispo. Todos entenderam essa palavra? É simples, objetiva, mas eu creio que muito eficaz. Você que entendeu essa palavra, aplauda Jesus, glorifique o nome dele. Tem alguém no nosso meio que talvez esteja como Pedro, clamando, mas nós estamos aqui como pescadores. Alguém no nosso meio que ainda não foi pescado por esse Jesus maravilhoso, cheiroso, soberano, glorioso, que muda história, transforma. Tem alguém no nosso meio, gente, que está afastado ou que ainda não chegou a vir para Jesus? Tem alguém? Não tem ninguém? Glória a Deus por isso. Que essa palavra seja uma palavra que você caminhe durante mais uma milha. Guarde a palavra, caminhe no Espírito, não na alma. Se baseie no que você sabe, não no que você sente. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E um dia, por guardar a palavra, nós vamos declarar que nenhuma das palavras do Eterno, nenhuma das palavras do Eterno caiu por terra. Nenhuma. Quem crê nisso, diga glória a Deus e aplauda Jesus.